realmente sobre as equações diferenciais ordinárias generalizadas, e também vou falar um pouco sobre essa integral, que é a integral de Kurzweil. Então, minha ideia é dar um breve panorama para vocês e falar um pouco das aplicações dessas equações, também um pouco das aplicações com relação a essa integral. Então, na minha palestra, eu vou começar, então, dando um breve panorama da parte da integração, por que essa integral surgiu, quais foram as motivações para surgir essa integral, e aí depois eu vou falar um pouco sobre as EDOs generalizadas e também vou trazer um pouco da importância dessas equações, o porquê que é interessante estudar essas equações. E aí, para isso, eu vou comentar um pouco das relações que existem entre essas equações e outros tipos de equações. Então, quando a gente pensa, né, na integral de Kurzweil, então a gente precisa fazer aí voltar um pouco no tempo. Então, a gente tem, em 1957, Jaroslav Kurzweil, ele estava querendo entender um pouco melhor como se comportava o pêndulo de Kafka. E aí, justamente nessa época, ele estava tentando entender o modelo desse comportamento, e as funções desse modelo eram funções altamente oscilatórias, e que ele não podia usar a integral de Lebesgue para poder integrar esse tipo de função. E aí, devido a isso, Kurzweil ele introduziu um novo conceito de integração que podia integrar funções que fossem muito oscilatórias. E também, né, como ele estava muito interessado nesse problema do pêndulo de Kafka, ele tentou provar alguns resultados de método da média para ter certas aproximações para entender o comportamento do pêndulo de Kafka. E aí, ao mesmo tempo, mas de forma completamente independente, em 1961, Ralph Henstock, ele estudando outros tipos de problema, também precisou trabalhar com funções que fossem altamente oscilatórias e introduziu um novo conceito de integral mais geral do que a integral de Lebesgue. Mais para frente, descobriu-se que os dois conceitos eram equivalentes, e essa integral teve o nome de integral de Kurzweil-Henstock ou Henstock-Kurzweil. E aqui eu trago só um exemplo, só para vocês poderem visualizar como essa integral é um pouco mais do que a integral de Lebesgue. Então, se a gente considerar a função f dada dessa forma, é possível derivar essa função. Então, quando a gente deriva essa função, a gente obtém essa daqui. E aí, então, a derivada dessa função, ela não é Lebesgue integrável, mas ela é Kurzweil-Henstock integrável, que é equivalente a ser Perron integrável. Tá? Então, aí vocês conseguem ver o gráfico mostrando que ela é bastante oscilatória. Então, agora eu vou falar de uma integral um pouquinho mais geral do que a integral de Kurzweil-Henstock, que é a integral de Kurzweil. Então, essa integral de Kurzweil, ela vem de uma forma um pouco mais geral e ela engloba também a integral de Kurzweil-Henstock e também a integral de Kurzweil-Henstock-Stiltz. Então, como que é a definição? Então, é bem simples, na verdade, e até por isso a integral de Kurzweil ela ganhou bastante atenção ao longo dos anos, devido à facilidade de trabalhar com essa integral e de compreender. Porque a gente sabe que quando a gente trabalha com a integral de Lebesgue, a gente precisa de toda aquela parte de teoria da medida, que é bastante sofisticada para poder entender um pouco melhor da integral de Lebesgue. A integral de Kurzweil ela parece bastante com a integral de Riemann, com apenas uma pequena diferença que faz toda a diferença na classe de funções que vão ser integradas. Então, a gente começa com uma divisão marcada aqui do intervalo AB, tá? Que é justamente a gente, então, dividir esse intervalo AB em subintervalos, e em cada subintervalo a gente escolhe uma marca, que é esse tal I. E aí, então, com isso, a gente cobre todo o intervalo AB, e em cada subintervalo a gente toma esse tal I. E aí também a gente tem a chamada função calibre, e aqui vem a grande diferença com relação à integral de Riemann. A gente tem que aqui a gente vai ter dado uma função positiva, que é chamada função calibre, a gente vai ter que uma divisão marcada vai ser delta fina quando a gente tem essa inclusão. Quando a gente trabalha lá com a integral de Riemann, a gente tem que essa função calibre ela é uma função constante. E aqui a gente tem que ela pode estar variando, e com isso a gente consegue justamente fazer esse calibre, né? Poder fugir aí dos problemas da nossa função. Então, tem a definição, né? A gente diz que uma função U, ela é dita Kurzweil integrável se a gente tiver, né, que existe um certo único I em X, né? X aqui a gente está pensando no espaço de Banach, tal que para todo epsilon maior do que zero existe uma função calibre do intervalo AB, tal que a gente tem essa nossa desigualdade. E aí, então, esse nosso I a gente denota dessa forma.
E aí, para garantir que essa integral está bem definida, a gente tem o chamado lema de Cousin, que garante que, dado um calibre do intervalo AB, a gente sempre consegue uma divisão marcada delta fina de AB. Então, agora aqui chegamos na parte principal, porque é justamente as EDOs generalizadas que a gente vai querer como protagonista, porque a gente já vai entender o porquê delas serem tão interessantes, né? Que é justamente porque a gente consegue colocar bastante tipos de integral, de equações dentro dessas EDOs generalizadas, e para poder entender um pouco desse conceito, a gente vai usar a integral de Kurzweil. Então, as EDOs generalizadas, elas passaram a ser desenvolvidas em 1957 por Jaroslav Kurzweil, quando ele estava estudando o problema do pêndulo de Kapska. Então, ele provou, né, resultados de método da média periódico e não periódico, e para os não periódicos ele precisou de dependência contínua, tá? E daí ele provou isso daí para as EDOs generalizadas. E depois Stefan Schwab, que foi aluno de Jaroslav Kurzweil, um doutorado, e ele também desenvolveu bastante essa teoria das EDOs generalizadas. Inclusive, um dos livros mais famosos da área é de autoria dele. Então, o que seriam as EDOs generalizadas? Então, a gente diz que uma função é solução da EDO generalizada, que a gente usa esse termo EDOG, que é dada assim, tá? Aqui vocês podem olhar e achar que x é diferenciável em relação a tal. Mas não, isso aqui é só uma notação, tá? Então, no fundo, uma EDO generalizada, uma função ser solução, significa somente que ela satisfaz a equação integral, tá? Então, ela satisfaz essa equação integral dessa forma aqui. Então, uma função vai ser solução da EDOG se satisfizer essa forma integral. E também a gente tiver, né, que isso daqui vai estar em ômega, onde ômega é dado por esse conjunto. E então, com isso, a gente então tem a definição da solução de uma EDO generalizada. Então, e por que é tão interessante essas equações? Então, vamos lá. O ponto principal é que dentro dessas EDOs generalizadas, a gente consegue colocar diversas classes de equações. Então, é possível a gente fazer uma relação entre as EDOs generalizadas e as EDOs, também com tipos mais amplos de equação, como, por exemplo, as equações dinâmicas em escalas temporais, a gente consegue colocá-las incluídas dentro das EDOs generalizadas. Equações diferenciais em medida também, como casos especiais das nossas EDOs generalizadas. As equações diferenciais funcionais, que possuem retardamento, a gente consegue colocar como casos particulares das EDOs generalizadas. E além dessas que eu estou colocando aqui na tela, também tem as equações com impulsos que a gente consegue colocar dentro das EDOs generalizadas, tá? Então, a gente consegue colocar diversas equações dentro dessa grande classe. E esse é o grande ponto interessante nessas equações, porque a gente pode provar um resultado para a EDO generalizada e passar esse resultado para todas essas equações. Então, a gente usa ela como uma ferramenta e, com isso, a gente consegue ter resultados para as equações dinâmicas em escalas temporais, para as equações diferenciais com retardamento e assim por diante. Além disso, por a gente estar trabalhando com a integral de Kurzweil, então a gente acaba também tendo condições mais fracas com relação à nossa função f. Então, a gente não pede condições muito fortes para provar resultados clássicos, como existência e unicidade, a gente pode ter um pouco mais de flexibilidade nessas condições que a gente pede. Então, pedir, por exemplo, não necessariamente uma condição muito forte do tipo Lipschitz, mas uma condição mais fraca que permita que a nossa função ela também seja descontínua, que ela tenha esse comportamento oscilatório e coisas assim. Então, agora eu vou começar a falar um pouco dessa classe de equações que eu posso botar dentro das EDOs generalizadas. Né? Como eu mostrei, a gente consegue colocar muitas equações dentro delas. E então, agora eu vou começar a contar um pouco para vocês sobre cada uma dessas equações, porque eu não sei se todo mundo conhece, e falar um pouco como seria essa relação com as EDOs generalizadas. Então, agora eu vou começar com as equações diferenciais funcionais, tá? Então, eu vou começar contando um pouco sobre essas equações e depois eu vou trazer aqui como que a gente faz para relacionar essa classe com as EDOs generalizadas. Então, para falar de equações diferenciais funcionais, eu vou voltar um pouco de novo lá também, né, no tempo, para a gente poder entender um pouco dessas equações, qual é a motivação de estudá-las e tudo mais. Então, quando a gente tenta olhar lá para o passado e tentar ver de onde veio essas equações, a gente tem os primeiros trabalhos de Poisson,
E Poisson estava estudando outras coisas e, de repente, um trabalho dele, ele caiu numa equação com retardo, né, que a gente chama equações de diferenças. E lá ele começou a desenvolver umas primeiras técnicas para tentar lidar com aquele tipo de equação. Depois, mais para frente, a gente tem que Vitor Volterra começou a perceber a importância dessas equações com retardamento para descrever certos fenômenos. Então, ele fala o seguinte: em todos os fenômenos biológicos, é necessário examinar não somente as ações imediatas, mas também aquelas dependendo do passado. Tá? Então, Vitor Volterra ele começa a mostrar a importância de se considerar esse retardo na hora de se descrever um certo fenômeno biológico. Ele chama esse retardo, né, com relação a esse tempo, justamente como ações pertencentes à memória. Depois, mais para frente, a gente tem Picard, e Picard também ele traz essa importância das equações com retardamento. Em 1908, Picard foi o plenarista daquele maior congresso de matemática do mundo, o ICM, que em 2018 aconteceu no Rio de Janeiro. Então, em 1908, ele foi um dos plenaristas. Em sua plenária, ele trouxe também um pouco sobre a importância das equações com retardo na descrição de diversos fenômenos. Então, para vocês poderem entender um pouco, né, com relação ao efeito do retardo e como que funciona isso, eu vou voltar também um pouco aqui e vou trazer um pouco da motivação através de modelos populacionais. Então, quando a gente tenta fazer voltar um pouco no tempo para ver a evolução dos modelos populacionais, e a gente tentar voltar o máximo que a gente pode, né, assim, tentar bastante. Claro que também a gente poderia voltar ainda mais, mas, enfim, um certo tempo da história, a gente tem John Grant, que tentou reunir, né, vários dados com relação às observações, né, de natalidade, de mortalidade de populações. E aí, então, ele colocou todas essas observações nesse manuscrito. E depois, mais para frente, né, todo mundo conhece, tem o Thomas Malthus, que publicou um ensaio sobre o princípio de população. E Thomas Malthus, ele não trouxe um modelo matemático explicitamente, mas ele falou que o crescimento populacional seria exponencial. Né? E aí ele até falou na época que os mantimentos cresceriam aritmeticamente, a população cresceria exponencialmente e que uma hora os mantimentos não iam dar conta do tamanho da população. Né? E foi até um grande desespero. Bom, e aí então, mais para frente, a gente tem Verloc que diz, não, gente, não é bem assim, e ele traz a equação logística, que eu imagino que todo mundo aqui também já escutou falar. E aí então, Verloc diz que o crescimento populacional tem que estar limitado ao tamanho e à fertilidade do país. E então, ele traz a famosa equação logística, que vocês estão vendo aí. Né? E aí, realmente, a gente vê que algumas populações seguem a equação logística, porém, algumas populações não seguem aquele comportamento da equação logística. E aí, devido a isso, né, devido a algumas populações terem um certo comportamento oscilatório, Hudson foi um dos primeiros a questionar a questão do processo reprodutivo não ser instantâneo. A gente sabe que quando um bebê nasce, ele não pode reproduzir imediatamente. Existe um certo tempo entre o nascimento e poder reproduzir. E aí, justamente, Hudson foi um dos primeiros a querer introduzir na equação o que a gente chama de retardo. Tá? Então, ele colocou esse menos tal aqui na equação logística, que aparentemente é uma pequena diferença. Porém, quando a gente vai tentar avaliar, né, ver o comportamento das soluções, a gente vê aqui, essa é a solução da equação logística e essa é a solução da equação de Hudson. Esse pequeno retardo que foi introduzido na equação, ele faz total diferença no comportamento da nossa solução. Ele traz esse comportamento oscilatório, que vocês estão vendo aí. E aí, então, tem diversas populações que, de fato, se comportam desse modo, né? Oscilando. Então, a gente tem aí populações de ovelhas, populações de moscas varejeiras, populações de plânctons, crustáceos, tem outras também. Tem até um livro que traz diversas populações nesse livro, que é Applied Delay Differential Equations, e que nesse livro ele traz diversas populações que, de fato, oscilam. Populações de renas, de leminguês, enfim, muitos tipos diferentes de populações que têm esse comportamento oscilatório. Bom, mas se a
gente volta rapidamente aqui na equação de Hudson, a gente vê que tem um pequenino problema aqui. Hudson, ele quis que esse retardo fosse interpretado entre o tempo do bebê nascer e o tempo de entrar em uma certa fase de maturação, né, de maturidade, poder reproduzir. E aí a gente percebe que esse retardo está na parte errada, porque ele está justamente na taxa negativa e deveria estar na taxa positiva. Então, percebendo isso, mais para frente, a gente tem uma reformulação do modelo de Hudson por Nilsson, e depois também esses 3 brasileiros investigam um pouco mais essa equação, e essa equação ganha o nome de equação de Blow-Fine, justamente porque foi as moscas varejeiras que inspiraram a chegar nesse modelo, tá? Então, aqui a gente vê agora que o retardo está justamente na taxa positiva, representando realmente essa interpretação. Então, dependendo do retardo que você considere, você pode ter comportamentos bem distintos, né? Então, aqui, tal igual a 2, tal igual a 6, então a gente vê esse comportamento diferenciado. Bom, e aí, ainda a gente pode melhorar mais essa questão dos modelos com retardos. Então, ali, se vocês observarem, o nosso tal, ele está fixo, né? Então, a gente está considerando um retardo simples, que é um retardo constante. Porém, para a gente poder ter uma melhor formulação, a gente pode também considerar retardos mais sofisticados, como é o caso de retardos que dependem do estado. Então, esses 3 autores que vocês estão vendo aqui, eles fizeram uma pesquisa com populações de baleias e focas e perceberam que esse tempo entre o nascimento e poder entrar na fase reprodutiva variava de acordo com a quantidade de comida, com uma série de outros fatores. Ele percebeu que esse retardo ele não poderia ser constante, mas ele deveria depender justamente do estado. Então, eles trazem um novo modelo, tá? Então, que é publicado nesse artigo, de justamente como que seria um modelo populacional com o retardo aqui, ó, dependendo do estado, tá? Então, agora o nosso retardo, ele é uma função de x. Então, a gente pode tentar reescrever ele de uma forma um pouco mais simples, onde esse tal tio aqui é uma função de x, tá? E aí o b vai ser dado por isso daqui, e o mi dessa forma. Então, no fundo, é mais ou menos a equação que a gente tinha anteriormente, só que considerando aqui o nosso retardo dependendo do estado. E então, outros autores começam, de fato, a perceber que para poder se ter uma melhor, né, análise dos modelos populacionais e mais precisão, o retardo a ser considerado tem que ser um retardo que depende do estado. Então, aqui eu queria só citar, né, que nessa direção ainda tem muitos trabalhos sendo feitos, e a gente também tem algumas pesquisadoras que têm trabalhos excepcionais nessa área. Então, a gente tem a Helena Braverman, do Canadá, que trabalha com essas equações com retardo e com modelos populacionais. Também temos a Teresa Faria, de Portugal, que trabalha com modelos populacionais e equações que envolvem retardamento. Bom, e então a gente tem, dentro do retardo, né, como a gente já percebeu, uns retardos que podem variar, e também podemos ter outros tipos, como, por exemplo, x índice t aqui, para cada t nesse intervalo, ela sendo uma função de θ. Aqui, no caso, θ está pertencente ao intervalo compacto, que é o caso em que o retardo é finito, né? E aqui, x índice t aplicado a θ é justamente x de t mais θ. E a gente pode ter também o caso do retardo infinito, que é quando θ pertence a esse intervalo ilimitado, e aí x índice t θ vai ser x de t mais θ. Tá? Então, essa notação ela vai aparecer aqui na nossa palestra. Eu sei que o pessoal trabalha bastante com EDPs, mas isso aqui não é derivada parcial, tá? Isso aqui, para a gente, vai significar que é uma função aplicada ao θ, tá? Então, vai ser x de t mais θ, onde θ vai estar aqui nesse intervalo. Então, se a gente observar lá na equação de Hudson, esse θ ele era constante igual a menos tal. Bom, então a gente tem, né, algumas diferenças entre as EDOs e as EDFs. Então, uma que fica bastante clara é que a gente está sempre, né, com esse x índice t, é uma função, certo? E a nossa condição inicial, quando a gente trabalha com as EDFs, é também uma função. Então, para a gente precisa conhecer a nossa função em um certo intervalo, tá? Para poder justamente estudar ela no intervalo seguinte. Enquanto que a EDO não, né? Basta para a gente, num certo instante, a gente conhecer o valor daquela função, e aí, então, a gente consegue calcular ela num instante t. Bom, e aí, então, a gente tem diversos tipos de retardo, né? Temos retardos que dependem do tempo, temos retardo que depende do estado,
tá? Então, a gente pode ter diversas complicações. E acaba que também a gente acaba tendo dificuldades, às vezes, de trabalhar, a gente, por conta desse retardo, por a gente estar trabalhando no espaço de funções, então a gente está trabalhando em espaços de dimensão infinita, então acabam tendo algumas complicações quando a gente lida com essas equações com retardamento. Bom, e essas equações, elas são importantes para a parte de aplicações, né? Então, por exemplo, em gestão de medicamentos, a gente pode usar modelos envolvendo equações com retardo. A gente sabe que quando a gente ingere o medicamento, o efeito dele não é instantâneo, mas decorre um certo tempo entre a pessoa ingerir o medicamento e o efeito e começar a fazer efeito, né? Seria ótimo se a gente tivesse uma dor de cabeça e ela passasse instantaneamente quando a gente tomasse o remédio, mas a gente sabe que não funciona bem assim. E aí ela pode ajudar essas equações a estudar modelos de ingestão de medicamentos que não são periódicos. É o caso, por exemplo, da insulina. Também pode ser uma grande aliada para modelos epidemiológicos, né? E agora, especialmente, né, em situações em que existem períodos de incubação da doença, como é o caso da Covid-19. A gente sabe que quando a pessoa ela é infectada com a Covid-19, os sintomas não aparecem instantaneamente, mas decorre um certo tempo entre a pessoa ser infectada e os sintomas aparecerem. Então, é possível também colocar esse retardo aparecendo aí na nossa equação para descrever esse tipo de fenômeno, tá? Então, também ela pode ser uma grande aliada nesse sentido. E tem diversas outras aplicações, tá? Aqui eu estou sendo um pouco mais sucinta, porque o nosso grande objetivo não é falar das equações com retardo, mas sim lá das nossas EDOGs, que foi o que a gente começou lá no início, né? Que são as EDOs generalizadas. Então, eu não trouxe tantas aplicações assim. Então, agora, a gente vai voltar ao nosso objetivo, né, anterior, que é justamente a gente ver qual que é a relação entre as EDOs generalizadas e essas equações com retardamento, tá? Então, eu quero mostrar que elas são um tipo específico de equações dentro das EDOs generalizadas. Ou seja, eu posso provar um resultado para a EDO generalizada e, como consequência dessa relação, passar esse resultado para as equações diferenciais com retardamento. Tá? Então, aqui a gente vai considerar as equações diferenciais funcionais em medida, que é um pouco mais geral do que as próprias equações diferenciais funcionais. Então, aqui, as equações diferenciais funcionais em medida, ela tem essa forma integral que vocês estão vendo aí, onde esse ys é justamente aquela função que a gente falou anteriormente, né? Ys é uma função que está aplicada a θ, que vai ser justamente y de s mais θ. Aqui no nosso caso, a gente está considerando θ no intervalo compacto, mas também a gente poderia fazer a relação considerando θ no intervalo ilimitado. Aqui a nossa condição inicial, uma função, como a gente já viu anteriormente, né? Então, y de t0 vai ser o quê? Esse y de t0 é y t0 mais θ, né? Para θ nesse intervalo vai ser igual a φ de θ. Então, a nossa condição inicial, ela é uma função. E então, é possível relacionar aquela equação com as chamadas EDOs generalizadas. Então, a gente tem a EDO generalizada dada assim, e se a gente define essa f grande como sendo essas três integrais aqui, tá? Então, aqui o nosso θ variando aqui, né? O θ e o t variando dessa forma, e aqui dessa outra forma. Então, a gente tem o seguinte: a gente tem que, se y for solução da nossa equação diferencial funcional em medida, só uma observação antes, que aqui, né, se a gente tomar essa g como sendo a identidade, aqui é justamente a nossa equação diferencial funcional, tá? Então, aqui a nossa g, ela é só uma função não decrescente, então ela poderia ser a identidade, mas ela também poderia ser mais geral do que isso. Mas quando a gente tem a g igual à identidade, a gente está no caso da EDF, e a gente pode ter essa relação, mas também poderia ter para um caso um pouco mais geral. Tá? Então, se y for solução da nossa equação diferencial funcional em medida, então, se eu definir uma função x, dependendo de y dessa forma, eu sei que x vai ser solução da EDOG que a gente viu aqui. Ou seja, dessa EDOG, onde a f é dada dessa forma. E também temos o lado contrário. Então, se x é a solução da nossa EDO generalizada, então a gente tem que a função y, definida assim, dependendo do x, vai ser solução da nossa equação diferencial funcional em medida, tá? Então, a gente tem uma relação aí
entre elas, e quando a gente tem um resultado para a EDO generalizada, a gente pode traduzir, né, ver uma versão desse resultado para as equações diferenciais funcionais em medida. Tá? Então, como a gente viu, dentro das EDOs generalizadas, a gente consegue colocar essas equações diferenciais funcionais em medida. E aí, como eu observei, né, se a gente tem a nossa G de S, né, como sendo a identidade, a gente tem as equações diferenciais funcionais. Quando a gente tem o retardo igual a zero, a gente está com as equações diferenciais em medida, ou se também a gente considerar a G como a identidade, a gente está no caso das EDOs, se a gente considerar o retardo nulo. E também, essas equações em medida, elas também englobam outros tipos de equação, como as equações em escalas temporais. Que eu vou agora falar um pouco também para vocês e mostrar como que a gente faz para relacionar as EDOs generalizadas com as equações dinâmicas em escalas temporais. Então, o que seriam as equações dinâmicas em escalas temporais? Então, para isso, eu vou começar falando um pouco sobre a teoria de escalas temporais. Então, quando a gente pega, né, o livro Men of Mathematics, tem uma citação, né, do autor, do Eric Temple Bell, dizendo que naquela época, um dos maiores desafios era justamente harmonizar o contínuo e o discreto. Ou seja, conseguir incluir ambos em uma matemática compreensiva para eliminar a obscuridade dos dois, né? Ou seja, como fazer isso, né? Ter uma única teoria que conseguisse unificar o caso contínuo e o caso discreto. A gente sabe que muitas vezes, né, o pessoal estuda as equações diferenciais, né, no caso, considerando o tempo na reta, né, e tudo o tempo contínuo. E aí, muitas vezes, alguns resultados, devido a questões de modelos, para poder interpretação de certos modelos, é importante ver a versão discreta. E muitas vezes pode ser parecida a demonstração, mas tem vezes que é completamente diferente, até porque a derivada ela é distinta, a integral também ela é distinta, e às vezes usa outros tipos de técnicas. Então, a grande questão do Eric Temple Bell era justamente o seguinte: será que é possível provar um resultado uma única vez e eu ter esse resultado para o caso contínuo, para o caso discreto, para o caso híbrido, que mistura caso contínuo e discreto, enfim, será que é possível isso? E aí, nesse intuito, em 1988, Stephen Hilger, em sua tese de doutorado, né, que é o Bernard Albach, que foi o orientador dele, introduziu a chamada teoria de escalas temporais. E o que seria uma escala temporal? Uma escala temporal seria justamente um subconjunto fechado e não vazio da reta. Ou seja, uma escala temporal poderia ser a reta, poderia ser os inteiros, poderia ser também a união de certos intervalos fechados, enfim, poderia ser o conjunto de Cantor, poderia ser diversos tipos de conjuntos. E aí, então, o que Stephen Hilger fez foi justamente isso. Ele provou, ele criou uma teoria em que a parte de derivada, tudo, ele prova, ele tem uma definição para essas escalas temporais, e no caso particular em que a escala são os inteiros, cai na nossa derivada discreta. Quando ele está na escala que são os reais, a gente tem a nossa derivada usual. A mesma coisa para integral e assim por diante. E então, aqui, né, eu gostaria só de citar as contribuições nesta área do professor Martin Bonner, da Missouri University of Science and Technology, nos Estados Unidos. Ele tem, assim, realmente contribuições muito, muito importantes nessa área de escalas temporais. Inclusive, os dois maiores livros nessa área é dele, juntamente com o professor Alan Peterson. Então, a grande motivação dessas equações dinâmicas em escalas temporais, a primeira é justamente conseguir unificar casos contínuos e discretos. A segunda é também unificar outros casos, dependendo da escala temporal escolhida, né? A gente viu que podem ter vários exemplos de escalas temporais, inclusive conjunto de Cantor, né? Que pode ser bem complicado. Então, a gente pode ter vários tipos de escalas temporais e a gente consegue unificar todos eles com essa teoria. O outro ponto é com relação à parte de aplicações. Então, já existem alguns trabalhos realmente trazendo aplicações bem interessantes dessa área. Então, a gente tem, por exemplo, aplicação em modelos populacionais,
né, populações que possuem períodos de hibernação, então você não contabiliza aquele período de hibernação, e depois você contabiliza de forma contínua, e depois não contabiliza. Então, isso você pode considerar o seu tempo como sendo união de intervalos fechados disjuntos, né? Então, você consegue, através de escalas temporais, também aplicações assim. Tem aplicações também em modelos econômicos, então, é realmente uma área aí com bastante aplicações. Além disso, a gente tem nas escalas temporais uma escala que ela é uma escala especial, que ela é conhecida como escala quântica, que ela seria, né, como se fosse o Q, como, o Q elevado a Z, tal que Z pertence aos inteiros, né? Seria isso unido com zero. Então, o Q maior do que 1, e quando a gente tem isso, a gente tem que seria a escala quântica. E essa escala, ela possui diversas aplicações em física quântica, e também uma grande motivação aí para a área de escalas temporais. Então, como eu falei, né, eu só ia dar realmente uma ideia sobre as escalas temporais. A minha ideia, novamente, é a gente voltar para as nossas EDOs generalizadas. E como a gente viu anteriormente, dentro daquele conjunto das EDOs generalizadas, a gente viu que as equações de diferença em medida estão lá dentro. E aí, então, eu vou mostrar que as equações dinâmicas em escalas temporais são um caso particular das equações diferenciais em medida. Tá? Então, para isso, bom, só para a gente então visualizar, eu não vou entrar muito tecnicamente, mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia, quando a gente trabalha com as equações em escalas temporais, como eu observei, o nosso tempo ele pode ser discreto. A gente pode estar, por exemplo, nos inteiros. Então, a gente vai ter certos buracos no nosso domínio da função. E aí, justamente, a ideia, quando a gente trabalha com equações, a gente quer fazer o link, né, entre essas equações que podem ter um domínio discreto com equações que têm o domínio contínuo, que são os casos das equações diferenciais aqui em medida. Então, como eu quero fazer esse link entre as duas, eu vou tentar ter algumas extensões da minha escala. Então, eu vou definir a extensão da escala, definir a extensão da função para justamente poder fazer essa conexão entre as duas. Tá? Então, aqui, a primeira coisa, a gente define a extensão da escala. Esse T, para a gente, representa a escala temporal, e essa escala temporal estrela é justamente a extensão da escala. Então, vai de menos infinito até o supremo da escala, se o supremo for finito, e vai ser a reta toda, caso contrário. Também a gente tem esse outro operador, que é o operador estrela, que vai ser o operador de extensão. Como que vai funcionar? Se T pertence a R e T é menor ou igual que o supremo da escala, a gente define T estrela como sendo o ínfimo dos pontos da escala, tais que eles são maiores ou iguais a T. E aí também, dado uma função definida na escala, a gente define a extensão dela como sendo esse F estrela. E esse F estrela agora, o domínio, ó, vai estar na extensão da escala, tá? Então, aqui a F estava definida só na escala, e a F estrela vai estar definida nessa extensão que a gente acabou de ver aqui. E aí, então, como que fica essa definição? F estrela de T vai ser igual a F de T estrela para T pertencente aqui. Então, só para a gente poder visualizar, ó, suponha que a gente tem essa função f aqui, que ela está definida só na escala, né? Então, aqui suponha que a escala seja o intervalo AB unido com o intervalo CD unido com o intervalo EF. E aí, então, a extensão, né, usando lá a definição, a f estrela de t vai ser igual a f de t estrela. Então, a gente consegue justamente preencher esses nossos buracos aqui com esse nosso operador estrela, tá? Então, usando aqui essa nossa definição, né? Esse T estrela é justamente o ínfimo dos pontos da escala, tais que são maiores ou iguais a T. Então, ela pega justamente esse valor e vem com esse valor até aqui, né? E aqui é a mesma coisa. Então, a gente fica com uma função desse tipo. Então, com isso, a gente consegue relacionar as delta integrais, que é as integrais em escalas temporais. Aqui a gente está trabalhando no sentido de Henstock-Kurzweil, né? Porque era a integral que a gente estava trabalhando anteriormente. E a gente consegue trabalhar, né, fazer uma relação entre ela, essa delta integral, e as integrais do tipo Stieltjes, onde essa G vai ser justamente aquele operador estrela, essa estrela, tá? Então, a gente tem que F2 vai ser igual a F1 estrela, tá? Então, a gente tem uma relação aí entre essas duas integrais. E aí, com essa
relação entre essas duas integrais, a gente consegue uma relação entre as equações dinâmicas em escalas temporais e as equações diferenciais em medida. Então, a gente tem que, se x é a solução da equação dinâmica em escalas temporais, a gente tem que a extensão dela, o x estrela, vai ser solução da nossa equação diferencial em medida dada assim, tá? E aí, também, reciprocamente, a gente tem que, se y satisfaz 5, né, solução dessa daqui, então, ela vai ter a forma y vai ser igual a um certo x estrela, onde x é solução da minha equação dinâmica em escalas temporais. Então, a gente tem aí uma relação entre as duas. E então, com a relação entre as duas, isso significa que todo resultado das equações diferenciais em medida, eu consigo passar para as equações dinâmicas em escalas temporais. E aí, como a gente já viu, as equações diferenciais em medida têm uma relação com as EDOs generalizadas. Então, o resultado de EDO generalizada, eu passo para a equação diferencial em medida, e agora, por essa relação que a gente está vendo, eu passo das equações diferenciais em medida para as equações dinâmicas em escalas temporais. Então, eu consegui aí uma relação entre as EDOGs e as equações dinâmicas em escalas temporais. Então, novamente, eu posso passar todos os resultados que a gente tem para as EDOs generalizadas para esse tipo de equação. Né? Então, aqui a gente consegue ver esse nosso panorama, né? Então, as EDOs generalizadas, a gente tem aqui dentro as EDFs em medidas, aí a gente tem as equações diferenciais em medida, que são um caso particular dessa daqui, certo? Quando o retardo é nulo, é igual a zero. E aí, então, dentro dessa, a gente viu que se a gente define a G, né, como sendo aquela S estrela, a gente tem as equações dinâmicas em escalas temporais e temos as EDOs, tá? E aqui, até mais do que isso, né, eu quis trazer o caso um pouco mais simples, que é sem retardo, mas também a gente pode relacionar com as chamadas equações dinâmicas funcionais em escalas temporais, que seriam essas equações em escalas temporais tendo retardamento, tá? Então, a gente consegue colocar aí dentro desse grande conjunto que são as EDOs generalizadas. E aí, dentro também dessas equações em medida, né, dependendo da forma como a gente define aquela G, a gente também pode colocar as equações com impulso. E aí, com isso, também tem uma relação com as EDOs generalizadas. Então, né, só para observar, quando a nossa G ela é igual à identidade, a gente cai, né, com as EDFs, mas quando ela é igual àquele S estrela, a gente cai nas equações em escalas. E quando a gente tem uma outra cara para essa G, a gente cai nas equações com impulso. Então, e a gente consegue colocar todas elas dentro desse grande conjunto. E então, com isso, a gente consegue provar muitos resultados. Né? Eu não vou entrar em todos, mas eu vou só contar um pouco desses resultados para vocês. Então, a gente consegue provar resultados de método da média, periódico e não periódico. A gente consegue provar resultados de dependência contínua em relação aos parâmetros. Então, a gente prova, né, para essas EDOs generalizadas e consegue passar para esses outros tipos de equação. E aí consegue resultados mais gerais, porque a gente pode estar trabalhando aí com funções que são altamente oscilatórias, que possuem descontinuidades, tá? Então, a gente consegue trabalhar com esses tipos de funções. Também, né, prolongamento de soluções, a parte de estabilidade também a gente consegue investigar, limitação de soluções, tudo isso, né, por meio das EDOs generalizadas, a gente consegue trazer essa teoria para essas outras equações, tá? Então, a gente consegue fazer essa ponte. Bom, mas é uma área, se vocês forem ver, bastante recente, então tem bastante problema ainda em aberto, né, e outros também que já estão em desenvolvimento, e aí eu queria comentar um pouco sobre eles. Então, a gente viu, né, naquela primeira parte, um pouco sobre as equações diferenciais funcionais com retardos dependendo do estado, e essa parte, justamente, quando o retardo depende do estado, a gente tem uma dinâmica muito mais complicada das nossas equações, os espaços, a questão de regularidade. Então, essas equações, elas ainda não foram tão exploradas e tem bastante coisa para ser feita nessa direção. Tem, inclusive, um caso específico, que seriam as equações diferenciais funcionais do tipo neutro, que é quando a gente tem a derivada na parte do retardo, com retardo dependendo do estado, que é algo assim realmente bem novo e que tem muita motivação na parte de aplicações. Né? A gente tem aí os trabalhos de Driver, que mostrou que o problema de movimento de corpos em eletrodinâmica usa esse tipo de equação,
quando o retardo depende do estado, e aí trouxe realmente assim, uma grande motivação para essa parte. Também, como vocês viram, né, o modelo de populações usa essas equações diferenciais funcionais com retardos dependendo do estado. Então, de fato, essas equações ainda são pouco exploradas, tem muita coisa para investigar. O meu aluno de doutorado, ele investigou a relação entre esse tipo de equação e as EDOs generalizadas. Então, essa conexão ele conseguiu fazer entre esses tipos de equação, mas ainda provar resultados para essa classe de equações ainda tem bastante coisa em aberto para fazer, né? E até diretamente para essa equação, usando os modelos. Então, assim, realmente é um campo aí que está bastante em aberto. Um outro problema que está em aberto é como relacionar as EDOs generalizadas e as equações fracionárias. Né? Isso ainda está em aberto, ainda não tem uma relação entre as duas. Né? Então, essa daí é uma pergunta, né? Quem tiver interesse de investigar, realmente seria bastante interessante poder colocar essa classe, né, de equações fracionárias dentro das EDOs generalizadas. E uma outra questão também seriam as EDOs generalizadas e as EDPs. Tá? Talvez uma questão assim, né, que se debate muito é se conseguiria colocar todo tipo de EDP, ou de repente, talvez solução fraca de alguma EDP, né, relacionar com a solução da EDOG. Então, talvez um tipo de solução de EDP relacionar com a solução dos EDOGs, se isso seria possível. Também é algo que está em aberto, né? Tem alguns avanços da parte de EDO generalizadas e as equações estocásticas, mas ainda com EDP não tem nada. Na verdade, tem apenas uma pequena coisa dessas duas relações, porque algumas equações com retardo têm relações com equações de diferenciais parciais. Você pode escrever algumas EDPs como equação com retardo e vice-versa, mas são muito simples as EDPs que podem ser feitas isso, né? Não são muitas. E aí, esses tipos específicos dá para relacionar com as EDOs generalizadas, mas o que a gente gostaria era conseguir EDPs mais sofisticadas, em que a gente tivesse mais dificuldade para poder relacionar com as EDOs generalizadas. Então, isso daí também é um problema, né, que está em aberto. Bom, e aí, então, né, eu gostaria só de, antes de finalizar a minha palestra, fazer aí algumas propagandas. Então, a gente vai ter, né, o 13º workshop de verão em matemática da Universidade de Brasília. Então, eu queria fazer aí uma propaganda para vocês, tá? Vai ser do dia 8 a 12 de fevereiro. Já estão abertas as inscrições, tá? Então, a gente já tem lá algumas palestras confirmadas. Então, entra lá no nosso site, confere as informações, está bem interessante. E também gostaria de fazer a propaganda do 6º colóquio de matemática da região Centro-Oeste, que também vai acontecer agora em maio, tá? Então vai ser online. O outro também, né? O Summer Workshop vai ser agora em fevereiro e vai ser totalmente online. E o colóquio de matemática da região Centro-Oeste também vai ser online, e estão abertas agora as inscrições para minicursos, tá? Então, quem tiver interesse aí de propor algum minicurso, vai até o final do mês, tá? As submissões de propostas. Então, a gente está aí ansioso para receber bastante propostas, né? Então, assim, todos estão realmente muito convidados. O professor João Marcos, né, faz parte aí do comitê científico do 6º colóquio. É isso, então estão todos convidados, já anotem na agenda, também, né, já pode se inscrever no site aí do colóquio. Bom, então é isso, muito obrigada aí pela atenção de vocês, era isso que eu gostaria de falar.